Bem-vindos! Hoje a gente vai olhar para 2 Crônicas, capítulo 21. É a história da sucessão de Josafá, né? A passagem do trono para o filho Jeorão, em Judá. E olha, o começo já é forte. Josafá, ele distribuiu riquezas, cidades fortificadas, tudo para os filhos. Mas o reino mesmo, o trono, ficou com Jeorão, que era o mais velho. Só que aí, assim que ele se firmou no poder, a primeira coisa que ele faz é executar todos os irmãos. E ainda alguns líderes importantes de Israel. Nossa, uma consolidação de poder bem violenta logo de cara. Exato, é um choque, né? Especialmente se a gente compara com o reinado do pai, Josafá. O texto bíblico faz questão de dizer que Jeorão andou nos caminhos dos reis de Israel, especificamente como a casa de Acabe havia feito. E dá o motivo: o casamento dele com uma filha de Acabe. Essa aliança já sinaliza um caminho que o texto logo classifica como mal aos olhos do Senhor. Essa ligação com Acabe nunca é bom sinal nos livros históricos, né? Nunca. Mas é interessante que, mesmo com essa descrição negativa, o texto lembra da aliança de Deus com Davi. Aquela promessa de manter sempre uma lâmpada acesa, um descendente no trono, sabe? Isso meio que diz, olha, apesar desse rei terrível, a linhagem não vai acabar aqui. Tem uma promessa maior em jogo. Entendi. Mas a situação dele, Jorão, só piora, certo? O texto continua. Fala que Edom se revoltou contra Judá, chegou a ter rei próprio de novo, e Líbina também se revoltou. E aqui, Crônicas faz uma conexão bem direta, né? Diz que essas revoltas aconteceram porque Jorão tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Exatamente. Ele até construiu altares pagãos nos montes de Judá. Quer dizer, não foi só uma questão política, foi religiosa também. Totalmente. E isso é fascinante na forma como Crônicas narra a história. Essa ligação muito forte entre o comportamento do rei moral, religioso e a estabilidade do reino. O abandono da fé é apresentado ali preto no branco, como a causa direta da perda de território, da instabilidade. O texto usa uma linguagem forte, diz que ele levou o povo à prostituição espiritual, ou seja, à infidelidade com Deus. E aí que entra uma figura inesperada, né? Uma carta do profeta Elias. O que é curioso, porque Elias atuou mais em Israel, no Reino do Norte. Sim, é um ponto bem discutido, essa carta. Mas o conteúdo dela é, uau, duro. Acusa Jeorão de seguir os maus exemplos, de levar Judá para a idolatria. E vai no pessoal. Acusa ele de matar os próprios irmãos, que o texto da carta diz serem homens melhores do que você. É pesado. Muito. E a carta não para por aí. Ela prevê um grande golpe contra o povo, a família real, os bens de Jeorão e, para o próprio rei, uma doença grave e incurável. E a narrativa então mostra como isso tudo aconteceu. Diz que o Senhor incitou a hostilidade dos filisteus e dos árabes ali da região. Eles invadem Judá, saqueiam o palácio real, levam embora as mulheres e os filhos de Jeorão. Só escapa Acasias, o filho mais novo. Quer dizer, a violência que ele usou para tomar o poder volta contra a própria família dele. Na visão do cronista, sim. A vulnerabilidade externa, a invasão, o saque, tudo conectado com as ações dele. A violência interna contra os irmãos e o abandono da fé. Uma coisa leva a outra, na lógica do texto. E depois dessas tragédias todas, perder território, ser invadido, perder a família, vem a doença. Aquela que Elias previu. O texto descreve como uma enfermidade nos intestinos, incurável, que causa um sofrimento terrível. E detalha que foram 2 anos assim, de dor intensa até ele morrer. Sim, a descrição é bem gráfica. E os detalhes finais, depois da morte, são muito significativos. Primeiro, o povo não fez a fogueira em sua honra. Era um costume, um sinal de respeito, de luto pelo rei. Para ele não fizeram. Ele morreu sem deixar saudades, né? O texto diz isso. Exato. E o golpe final? Ele não foi sepultado nos túmulos dos reis. Isso era, nossa, uma desonra pública enorme. Um sinal claro de rejeição, de que o reinado dele foi considerado um desastre. Que história, hein? Funciona quase como um estudo de caso sobre consequências, sabe?
Na visão do autor bíblico, claro, um reinado que começa com violência, passa pelo abandono da fé do pai e termina em caos, rebelião, invasão, tragédia pessoal, uma morte horrível e desonra até depois de morto. A narrativa reforça o tempo todo essa ligação. As ações do rei trouxeram esse destino para ele e para a nação. Fica essa reflexão que o texto propõe, né? Ele buscou segurança matando os irmãos, se afastando das tradições do pai, mas o resultado foi justamente o oposto. Instabilidade, perda, um fim sem honra nenhuma, fora até do lugar onde os reis de Judá descansavam. É uma lição bem forte sobre onde estaria a verdadeira segurança, pelo menos na perspectiva do livro de Crônicas.